Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Janiel, mas está começando mais um vídeo aqui no canal. Já para começar, se você não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho das notificações para vocês serem notificados todas as vezes que eu postar vídeo aqui. Deixe seu like também, que é muito importante aqui pro canal, tá? Agradeço muito. E deixe seu comentário também aqui, que é muito importante. O assunto hoje é um pouquinho delicado. É um assunto que eu sei que muita gente vive, né, no mundo de hoje, que é um assunto que a gente deve prestar muita atenção, a gente deve ter muito cuidado hoje em dia, né? Não só com a gente, como com nossos filhos. Então, vou falar um pouquinho abertamente para vocês como eu descobri, né, que meu filho é autista, como eu descobri que eu era mãe de uma criança especial. Confesso para vocês que até 2 anos e meio eu jamais notei nada de anormal no Pedro. O filho se chama Pedro Rafael, tá, gente? Então, assim, eu descobri o autismo do Pedro através da escola. A escola é muito importante, porque se não fosse a escola, se o Pedro não tivesse ido para a escola, até hoje eu jamais saberia que o Pedro era uma criança autista. Porque, gente, eu nunca me informei, sabe? Eu nunca me informei a respeito, porque é um assunto delicado e é um assunto que eu nunca vi na minha família. Eu tenho muitos sobrinhos, tenho muita gente na minha família e eu jamais teria, assim, noção ou jamais passaria isso, né, pela minha cabeça. Do lado, eu tenho um filho autista. Meu filho sempre foi perfeito. O Pedro, ele entendia muito bem. A única diferença do Pedro era que ele veio falar assim, gente, ele demorou pra falar. Era isso que, sabe, o Pedro tinha de diferente. Ele demorou pra falar. Enfim, fiz a matrícula do Pedro na escola e chegou o grande dia e ele foi pra escola. Fiquei muito feliz. Uma semana depois eu recebi, né, uma intimaçãozinha da escola que eu teria que comparecer a uma reunião com o pai do Pedro. E a gente fomos nesse dia, a reunião. Fiquei muito surpresa. Foi uma reunião que foi necessária, porque se não tivesse havido aquela reunião, eu jamais, gente, notaria algo diferente no Pedro ou acharia que meu filho pudesse ter algum problema de saúde, como ele tem. Chegou o grande dia da reunião, a gente compareceu à reunião e a professora falou que o Pedro era uma criança diferente das outras. O Pedro, ele não tinha concentração, o Pedro, ele não conseguia fazer nada sozinho, o Pedro não falava, o Pedro tudo que queria era apontando. Então era uma criança muito atrasada. E o Pedro era a criança maior da sala. E existia na sala do Pedro crianças menores que ele, tanto no tamanho quanto na idade, mas que fazia coisas que ele não conseguia fazer. E a professora também relatou que na hora do intervalo, né, gente, na hora do lanchinho, que todos iam para o refeitório, o Pedro era a única criança que comia em pé, sabe, andando em pé, ele não... E uma criança muito seletiva. A professora questionou isso comigo, que ele era uma criança muito seletiva. Ele selecionava as coisas que ele comia, ele não gostava de banana, não sabia nem o que uma banana, a professora falava. Ele não gostava de várias frutinhas, de várias comidinhas que tem lá. O Pedro era difícil de comer, difícil de aceitar as coisas, e difícil de fazer as coisas na sala de aula. Então ela foi me passando isso e me fazendo várias perguntas e eu respondendo. E foi caindo a ficha. E a professora perguntou, quando ele quer pedir algo, quando ele quer algo, ele aponta ou ele fala exatamente o que quer? Ele aponta. O Pedro gosta de brincar sozinho ou acompanhado? Sozinho. O Pedro gosta de barulho ou detesta barulho? O Pedro não gostava de barulho. O Pedro corria de barulho, gente. O Pedro era uma criança. Todas essas coisas que a professora me perguntou, eu respondi. Mas eu só vim perceber, cair a ficha, através dos professores que foram me explicando, me auxiliando. Porque
porque eu não entendia nada sobre o assunto autismo. Não entendia nada, gente, eu não sabia nada. Eu achava que ele era uma criança normal, um bebê normal, que estava aprendendo as coisas aos poucos. Então, para mim foi um choque. E a professora me auxiliou, né, gente, com o maior cuidado do mundo, a procurar um profissional, a procurar um médico, e me indicou um neuropediatra, que foi através daquele dia, gente, a partir daquele dia ali que eu comecei a observar mais o meu filho, comecei a prestar mais atenção e procurei ajuda. E o mais difícil foi quando eu marquei a consulta com a neuropediatra, e que quando ela observou o Pedro, ela falou, realmente, eu observei o Pedro e ele é uma criança que demonstra ter um certo tipo de TDAH ou realmente ser autista. Mas a gente precisa ainda fazer um acompanhamento com outros profissionais. E ela falou também, gente, que para dar um laudo, né, gente, concreto mesmo, que realmente estava acontecendo com o Pedro, era através também dos outros profissionais. E ela me indicou eu procurar uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma TO, né, terapia ocupacional, e sempre levar 2 vezes no mês o Pedro nela, né, como eu estava falando pra vocês, na neuropediatra. Enfim, daí por diante, quando eu fui na neuropediatra, eu comecei a levar o Pedro nesses outros profissionais, e todos falavam que o Pedro, ele era uma criança especial. Foi difícil, sei que é muito difícil ainda, o Pedro hoje tá com 5 anos, confesso pra vocês que não é fácil, eu choro na maioria das vezes, todos os dias, quando eu vejo o Pedro, quando eu olho as coisas que ele faz, umas coisas de diferente, né, quando eu vejo que o Pedro vai ser uma criança que vai precisar de mim pra sempre. Eu sei que o grau dele é leve, gente, é leve, mas que precisa de muito cuidado também. É difícil aceitar. Eu falo porque eu estou falando por mim, gente, é muito difícil. Quando cai a ficha assim, você demora pra entender, por várias vezes eu fiquei questionando, por que comigo? Não, isso não é normal, por que comigo? Porque na minha família não tem, por que comigo? Mas tudo tem um propósito de Deus. Se Deus me escolheu para ser mãe do Pedro, para me dar o Pedro com autismo, é porque Ele sabia, né, gente, que eu teria capacidade de cuidar, de criar. E eu amo demais o Pedro. Ele é uma criança especial, maravilhosa na minha vida. Fora ele também eu tenho outro, né, gente, o Ravi, que eu também, através do Pedro, eu já estou observando, né, tudo que o Ravi faz, tudo que o Ravi demonstra, faz, sabe, eu já estou observando tudo no Ravi, porque a gente nunca sabe, né, gente, se o Ravi, né, que é meu filho de 1 ano e meio, vai ter algum problema ou não, né, espero a Deus que não, que ele seja um bebê normal, mas que se o Ravi tiver se ele tiver TDAH, se ele tiver autismo também, igual o irmão, eu amarei do mesmo jeito, assim como eu amo os dois. E é isso, seja o que Deus quiser. Mas é muito importante a gente estudar, né, sobre esse assunto. É muito importante a gente ficar sempre informados, né, gente? Sobre qualquer tipo de assunto, doença, assim. Sobre qualquer tipo de coisa de problema de saúde que afeta as crianças. É sempre bom a gente estar se informando mais, porque eu não tinha nenhum tipo de informação sobre essas coisas. Eu não procurava saber de nada, gente. Imagina. E eu não, sabe? Filha saudável. Então, assim, quando a gente tem a certeza, é um choque. É um choque. E naquele momento que tanto os professores, né, as professoras, quanto a neuropediatra, quando veio questionar que ele pode ter um TDAH ou pode ser autista mesmo, a gente tem que avaliar, caiu meu mundo. Mas hoje é o que eu tenho mais valioso na minha vida. E eu quero falar pra você, mãe também, que tem uma criança autista, a gente somos guerreira. Você é muito especial, você foi escolhida por Deus, assim como eu. E a gente tem que cuidar muito, proteger muito, porque nossos filhos vão precisar da gente pro resto da vida.
E eu espero muito que Deus me dê muita força, muita sabedoria, me dê muitos anos de vida para mim ver o Pedro crescer. Vou ajudar muito o Pedro para ele se tornar um rapaz, um homem de bem, né, gente? E saber lidar com esse mundo que a gente vive hoje. Então, eu vim compartilhar um pouquinho, né, gente, pra vocês, com vocês, né, a história de quando eu descobri que o Pedro era autista. Então é isso, gente. A escola é muito importante, né? Você tem que levar seu filho na escola, porque como eu falei pra vocês, eu descobri através da escola, né? Descobri que o Pedro é autista através da escola. Eu sou muito grata, né? Pelas professoras, porque elas foram um anjo na minha vida quando observou algo no meu filho que eu jamais observaria, que eu jamais notaria algo de estranho nele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E já se inscreve, compartilha, deixa aqui muitos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, tal. Fica tudo com Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês.